Que o teu coração seja uma terra fecunda para acolher a palavra. Que o teu coração esteja aberto para ouvir o que Deus tem a te dizer. Que o teu coração esteja aberto a toda cura, a toda libertação que o Senhor possa fazer durante essa pregação. Coloque as tuas mãos sobre a tua cabeça. Espírito Santo de Deus, inunda, ó Espírito Santo, os pensamentos desses teus filhos. Espírito Santo, vem controlar a mente. Vem controlar, Espírito Santo, pensar. Vem controlar o olhar. Que nessa noite esses filhos não se dispersem. Vem, Espírito Santo, traz a paz. Traz a tranquilidade, ó Espírito Santo. Traz a calma, Espírito Santo, para esses teus filhos. Derrama, Espírito Santo, inunda, Espírito Santo, invada a alma desses filhos, ó Espírito Santo, invada a nossa alma, ó Espírito Santo de Deus. Sela-nos, conserva-nos nessa noite, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Pode se sentar. Olha para esse irmão que está do teu lado, dá um sorriso para ele. Fala para ele assim: você está preparado para o Senhor vai te falar nessa noite? Olha que você pode não gostar do que você vai ouvir, hein? Fala para ele assim: o Senhor vai puxar a tua orelha hoje. Deus vai puxar a tua orelha hoje. Como o Elton disse, se prepara, irmão. Se prepara. Glória a Deus. Vamos pegar nossa palavra hoje em Lucas 15, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amém? A Bíblia da Ave Maria, página 1369. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Amém, misericórdia. Tem bastante gente que veio pela primeira vez. Eu vou me apresentar antes de proclamar a palavra. Meu nome é Andressa, eu tenho 30 anos, sou casada com o Sirlan, aqui da música, tenho 2 filhos, o Jorge e a Mariana. Estou nessa comunidade, graças a Deus, desde a sua fundação, há 3 anos, para a glória e para o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me escolheu essa noite para estar trazendo a palavra para vocês. E é com muita alegria, vamos proclamar esse Evangelho de São Lucas. Acompanhem comigo. Dizem também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse filho que sai da casa do pai. Vamos falar um pouquinho dos momentos em que nós deixamos
a casa do Pai. Falar um pouquinho dos momentos em que nós nos afastamos de Deus. Olha para o teu irmão e diz para ele: hoje nós vamos falar sobre o pecado. O pecado. Esse filho cometeu um grande pecado. Esse filho que tinha um pai que o amava, que tinha um pai que era rico, fazendeiro, esse filho que tinha tudo na vida dele. Esse filho que quis viver os planos dele. Nós, pais, mães que aqui estamos, nós temos um sonho para a vida dos nossos filhos, nós fazemos planos para a vida dos nossos filhos, nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas decentes, que os nossos filhos tenham um bom trabalho, que casem, que sejam felizes, não é mesmo? Não é isso que você sonha para o teu filho, para a tua filha? Aquele pai, o pai aqui da parábola, ele tinha um plano para o filho dele. Ele era rico, ele era um fazendeiro, tinha serviçais ao seu dispor, tinha terras, ele tinha tudo, aquele pai. E ele tinha um plano para a vida do filho dele. Um plano de felicidade, do filho poder continuar o trabalho dele, continuar cuidando das coisas dele. Ele tinha um plano, ele tinha um sonho para aquele filho. Assim como Deus Pai, tem um plano para a tua vida. Deus Pai tem um sonho para a tua vida. Deus sonha com a tua felicidade. Muitas vezes nós culpamos Deus pela nossa desgraça. Muitas vezes nós acusamos Deus quando as coisas não dão certo na nossa vida. Quando morre alguém, a gente sempre escuta, é vontade de Deus. Quando alguma coisa não está dando certo na nossa vida, a gente cai na tentação de acusar Deus. Meus irmãos, Deus sempre quis a nossa felicidade. Deus sempre quis o bem, o nosso bem. Com o seu amor, com a sua misericórdia, o plano dele não foi diferente desse plano para aquele filho pródigo, do plano que o pai tinha para o filho pródigo. Deus sonha com a nossa alegria, com a nossa paz. Mas, então por que nós não somos felizes? Por que nós sofremos tantos? Por que temos tantas enfermidades na nossa vida? Por que temos tantos problemas, tantas desilusões, tanta tristeza? É fruto do nosso pecado. É fruto do nosso se afastar de Deus. Esse filho, ele pediu ao pai a herança, ele pediu a parte dele, o pai nem tinha morrido, ele pediu a parte dele: eu quero minha parte, eu quero meu dinheiro, eu vou embora. Esse filho queria viver do jeito dele, ele não quis viver do jeito do pai. Ele pegou o dinheiro, rejeitou o pai, rejeitou o amor do pai e rejeitou os sonhos que o pai tinha. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus, rejeitamos o que Deus quer para a nossa vida e rejeitamos até mesmo o amor de Deus. E a missão do pecado é essa. A missão do pecado, na sua terrível dimensão, é a separação de nós, filhos de Deus. É a nossa separação de Deus. A missão do pecado é essa, a separação de Deus, a separação do amor de Deus, a separação da fonte da vida. Quando nós estamos no pecado, quando nós fazemos como o filho pródigo, pedimos a nossa herança e nos saímos da casa do Pai, nós nos separamos de Deus. Nós separamos da fonte da vida. Deus, que é a fonte da vida, nós nos separamos. Em Isaías 59, 1, diz assim: Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir.
São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são motivos pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Quando nós caímos no nosso pecado, Deus se volta a face, porque nós tomamos a decisão de seguir pelo caminho errado. Nós tomamos a decisão de fazer como esse filho, de partir, de deixar Deus. O ser humano, ele é tão grande, ele é tão imenso que nada é capaz de suprir. A gente tem um vazio tão grande dentro da gente que nada enche. Se está chovendo demais. Se está calor demais. Se está feliz, quer mais felicidade. E nessa busca de se encher, de procurar, a gente acaba fazendo coisa errada. Aquele filho, ele tinha tudo, mas tudo que ele tinha não satisfazia ele queria mais. Por isso que ele pegou as coisas e foi... Não, eu quero conhecer o mundo, eu quero aproveitar a vida, eu quero fazer o que eu quero. Aí foi ele. Nós temos um vazio tão grande que às vezes só a nossa vida não tá boa. Só o dinheiro que a gente tem não tá bom. Aí a gente vive na loucura de querer poder, na loucura de querer dinheiro, na loucura desesperada por bens, por posse. Eu tenho uma casa, mas eu quero 2, 3. Eu tenho um carro, mas eu quero aquele importado que saiu hoje. E nessa loucura você começa a trabalhar e só pensa em dinheiro e esquece de Deus e cai no pecado. Na loucura pelo pecado, você tem uma mulher dentro de casa, linda, maravilhosa. A sua mulher que faz sua comidinha, que cuida das suas roupas. Ou teu esposo que trabalha noite e dia para manter. Mas a procura de preencher o vazio é tão grande que você tem que achar outra mulher, que você tem que procurar outro homem fora de casa para preencher o teu vazio que você tem. Para preencher o vazio, precisa procurar fora, porque não se contenta. Tá namorando, tem um namoro, desculpa, não consegue só beijar na boca, não consegue. Tem que fazer mais coisa porque precisa preencher, eu quero mais. Cai no pecado. A partir do momento que você vai caindo do pecado, que você vai buscando a ganância por dinheiro, que você vai caindo no adultério, que você vai caindo na fornicação, você vai se afastando de Deus. Aquele filho, ele usou a fortuna para quê? Bebedeiras, orgias, festas. Gastou dinheiro, não foi para lá para investir em alguma coisa, para viver a vida, não. Foi para o pecado. Nesse querer preencher vazio, eu não sou feliz, eu não estou feliz. Vai procurar bebida, vai procurar maldição do álcool. Eu não estou feliz dentro de casa, tem muitos problemas dentro de casa, eu tenho que beber para esquecer. Preciso beber, preciso tomar uma para esquecer. Nessa ânsia de preencher esse vazio. Eu preciso usar droga. Eu preciso me drogar. Porque se eu me drogar, aí eu tô bem. Aí eu preencho meu vazio. Aquele filho tinha tudo. Nós temos tudo na casa do Pai. Nós temos tudo em Deus. Mas nos esquecemos muitas vezes disso. E vivemos nessa busca para preencher o vazio com coisas erradas. Aí você fala, não, mas então eu não cometo adultério, eu não faço essas coisas erradas, eu não faço nada disso. Glória a Deus, irmão. Se você não faz isso, glória a Deus. Mas se você não faz isso, tem a mentira. Quantas vezes nós caímos nesse pecadinho tão sujo? A mentira. Quando você se separa da graça de Deus, quando você sai da casa do Pai, você perde a amizade com Deus. Você perde
presença de Deus na tua vida, a graça de Deus, aí você começa a sofrer. Que foi o que aconteceu com aquele filho pródigo. Começou a sofrer, a passar penúria, acabou o dinheiro, viveu, esbanjou, gastou, festejou, começou a passar penúria, até o ponto de comer lavagem, de viver entre os porcos. Que tristeza, não? Um ser humano se rebaixar a tal ponto de viver entre os porcos. Nesse caminho de se separar de Deus, de viver entre os porcos, de viver de lavagem, a gente vai caminhando em direção ao inferno na nossa vida. Se você vai procurar bebida na tua casa, a tua casa vira uma bagunça. Se você vai procurar outras coisas, a tua casa perde a paz. Se você está no pecado, você não consegue, você tem vergonha de Deus. Se você está no pecado, você tem vergonha de ir a uma missa, de rezar. Muitas vezes, quando a gente está em pecado, a gente tem até vergonha de rezar, de ter intimidade com Deus. A gente não consegue essa amizade, a gente não consegue essa intimidade. Em 1 João 3, primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 8 a 9. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Todo aquele que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Fala para o teu irmão: meu irmão, você não pode pecar, você nasceu de Deus. Olha para ele, afirma para o teu irmão: você não pode pecar, você nasceu de Deus, meu irmão. Você é criatura de Deus. Acho que ninguém de nós aqui vamos querer pensar nisso, de comer a lavagem, de se colocar como aquele filho pródigo, comer lavagem na nossa vida. Porque é isso que o pecado faz com a tua vida. É isso que o pecado faz. Quando você se afasta de Deus e vai para o pecado, é isso. Você passa a comer lavagem. Você passa a comer lavagem. Perde a graça. Só os anjos, o teu anjo da guarda, naquele momento que você está em pecado, só o teu anjo da guarda que te protege de o demônio não te levar para o inferno naquela hora. Só. Então a gente tem que se apegar muito aos nossos anjos da guarda, que é só Ele que nos protege, é só Ele que nos guarda. No momento que a gente está mais difícil, mais no fundo do poço, é Ele que diz não. Pela misericórdia de Deus, pela misericórdia dEle, Ele deixou para nós os anjos da guarda, para nos guardar, para nos defender desse mal. Esse filho pródigo que tinha tudo, esse filho pródigo que largou mão de tudo para ir gastar tudo, gastar a fortuna, viver em pecado. Hoje somos nós. Hoje somos nós. Podemos não estar cometendo pecados graves, mas às vezes você está faltando a missa do domingo. Às vezes é aquela pessoa briguenta dentro de casa, aquela pessoa insuportável que ninguém te aguenta, que você não sorri dentro da tua casa, que você não fala com ninguém dentro da tua casa. Isso também é pecado, meu irmão, minha irmã. Isso também é pecado. E tem um pecado pior ainda, né? Pior. Às vezes a gente vem aqui no grupo de oração, nós
eu me coloco assim também, a gente vem no grupo de oração, a gente ora, a gente clama, pede o batismo no Espírito Santo, mas o irmão, a irmã, nós temos a língua infeccionada. Língua infeccionada, já ouviu falar disso? Língua infeccionada, língua do demônio. Língua que só calunia as pessoas, língua que causa fofoca, que causa intriga. Às vezes tem aquele vício que tem que acordar cedo e correr para o computador, correr para o Facebook para ver o que está acontecendo na vida dos outros. Tem que correr para o Facebook para ver o que está acontecendo. Tem que sair lá fora conversar com as vizinhas para saber o que está acontecendo. Dona Maroca fofoqueira, né? Dona Maroca fofoqueira, vai para a missa rezar, Dona Maroca. Larga a mão da fofoca. Hoje em dia tem donas de casa que deixam de fazer o serviço para ficar no Facebook vendo a vida dos outros. É difícil, irmão. É difícil. Aí não reina Deus. Aí não reina paz. Depois começa a ter problema dentro de casa, começa a passar dificuldade, não sabe por quê. Porque sai da graça de Deus. Muitas vezes carrega dentro do coração aquele ódio, aquela mágoa. Carrega dentro do peito. Eu não consigo perdoar mesmo, eu não perdoo de jeito nenhum. Eu tenho ódio daquela pessoa, não posso ver aquela pessoa nem pintada de ouro na minha frente. É pecado. Falta de perdão, ódio. É pecado, meu irmão, minha irmã. É pecado. Não carregue com você esse ódio. Entregue para Deus, entregue para Jesus. Entregue para Ele. Só pela misericórdia de Deus, pelo amor infinito que Ele tem, é que nós estamos vivos. Que nós estamos buscando Ele cada dia mais. Porque aquele povo do Egito, vocês conhecem, né, a história de Moisés, o povo do Egito? Geograficamente falando, o povo do Egito até a Terra Prometida, eles gastariam 30 dias para chegar na Terra Prometida. Seriam 30 dias. Mas cada vez que aquele povo caía no pecado, cada vez que eles se voltavam contra Deus, cada vez que eles cometiam o pecado da idolatria, eles voltavam, davam uma volta para trás. Toda vez eles davam uma volta para trás. Eles voltavam para trás. Ficavam rodando em círculo, rodando em círculo. Quanto tempo demorou para aquele povo chegar à Terra Prometida? Quanto tempo? Quem sabe? 40 anos. 40 anos. O que era para ser feito em 30 dias, demorou 40 anos. E hoje, muitas vezes a gente acha, por que a graça não acontece comigo? Por que a cura não acontece comigo? Por que eu sou infeliz na minha vida? Por quê? E ainda culpa a Deus ainda. Por que a gente não chega na Terra Prometida nunca? É por causa dos nossos pecados. É por causa dos nossos pecados. Tem até aquele pecadinho, né, de estimação, que toda vez de confessar, fala para o padre o mesmo pecado. Toda vez fala o mesmo pecado. O padre já está cansado de ouvir já o mesmo pecado. Pecado de estimação. Entrega teu coração a Deus, irmão. Converte teu coração, converte a tua vida, muda de vida. Aí fala pra mim assim, mas eu vou na missa, eu venho no grupo de oração, eu fui lá na missa do Padre Roberto, fui curada, recebi a cura lá, irmã. Não, eu não cometo pecado não, eu fui curada. Deus me curou lá, tinha um câncer, tinha uma doença, Deus me curou lá. Glória a Deus, né? Não, é cura, vamos atrás da cura, né? Aí é curado tudo, chega lá no céu, Jesus dá uma olhadinha assim, fala, filha, não vai dar hoje não. Filho,
Você está curado, você foi, né, chega lá, Jesus, ó, eu fui curado, eu recebi a cura lá na missa do Padre Roberto lá, ó. Eu ia lá todo dia. Não vai dar não, hoje não. Você está em pecado. Você não se arrependeu do teu pecado. Você está em pecado. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Pode ter recebido a cura, pode ter recebido o milagre, mas se você estiver cativando o teu pecado, se você estiver em pecado sem busca de Deus, vai para o inferno. Vai. Não adianta. Mas, se você está com a tua enfermidade, se você tem a tua enfermidade, mas você está com a alma limpa, com o coração limpo, sem pecado, você vai chegar no céu enfermo, mas Jesus vai olhar para você e vai te dar um corpo glorioso, vai te dar um corpo de glória, porque você está com a alma limpa, você está sem pecado. Você pode chegar lá sim com a tua enfermidade, você pode chegar lá sim, sem a tua bênção, sem a tua graça, mas se você tiver com a alma limpa, sem pecado, você vai direto para a glória. Recebe um corpo de glória. Não esse corpo mortal, cheio de enfermidade, mas um corpo de glória. Porque você entrou no céu sem pecado. Você se arrependeu dos teus pecados. É isso que é importante. A gente reconhecer o nosso pecado. Reconhecer e pedir perdão a Deus. Reconhecer-se pequeno, pecador, e pedir perdão. Para receber o céu como uma herança. Receber o céu. Muitas vezes a gente comete também o pecado da idolatria. Esse pecado não é muito falado, mas a gente comete ele. Coloca tudo em primeiro lugar e Deus em último lugar. Deus em último lugar. Hoje eu não vou à missa porque tem gente em casa. Hoje eu não vou à missa que tem um churrasco para eu ir. Hoje eu não vou à missa porque tem uma festa para eu ir. Tudo em primeiro lugar, Deus em último. Isso é pecado também, meu irmão, minha irmã. Te afasta de Deus, te leva a cair. Te leva a fazer como esse filho pródigo. A viver de lavagem. A viver de resto. De sobra. Você pegar comigo em Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Na Bíblia fala tudo, gente. Muitas vezes não tem coragem, a gente não tem coragem de tocar nesse assunto que dói, que machuca. É muito bom falar de cura, é muito bom falar de libertação, mas falar de pecado é difícil. Só que eu ouvi um pregador dizer que foi revelado para um padre que a pregação que o demônio mais detesta é essa pregação. É a pregação do pecado. A pregação que o demônio mais detesta é essa. De eu falar, de a gente escutar que a gente tem que parar de pecar, que a gente tem que buscar a Deus. Ele detesta, o demônio não suporta isso. Ele não suporta. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Quantas vezes o mundo nos ilude, quantas vezes somos iludidos em fazer coisas
e achar que aquilo vai nos fazer bem. Quantas vezes somos iludidos, achar que bebedeira vai nos fazer bem, achar que ficar gastando dinheiro com apostas vai nos fazer bem, achar que o dinheiro é tudo na nossa vida. Não, o que Deus quer de nós é isso: alegria, paz, bondade, fidelidade. Fidelidade na tua casa, paz com os teus filhos, paz com o teu marido. A partir do momento que você deixa de viver as obras da carne e passa a viver as obras do Espírito, é isso que você vai ter na tua casa. É paz, é alegria. É só isso que Deus pede. Como eu disse, o ser humano, ele tem um vazio. Ele não consegue se contentar com nada. Nada tá bom, nada é o suficiente, nada completa, nada enche. Sabe, a única coisa que completa o ser humano, a única coisa que preenche o ser humano é Deus. Só Ele, só Ele. Sabe por quê? Porque Ele nos criou. Ele te criou. Ele te formou. Ele sabe do que a tua alma precisa. Ele sabe do que o teu coração precisa. Aquele pai daquele filho pródigo, ele sabia do que o filho dele precisava para ser feliz. Ele sabia. Deus sabe, meu irmão, o que você precisa. Ele conhece o teu coração. Ele sabe. Ele sabe o que preenche esse vazio que você está aqui hoje no teu coração. Você que está com esse vazio no teu coração. Deus sabe o que te falta. Deus sabe o que você precisa. Você não precisa procurar em coisas exteriores, em coisas do mundo. Você não precisa. Você só precisa de Deus na tua vida. Só de Deus na tua vida. De ser íntimo com Deus. De ser íntimo com Deus. De se colocar no teu quarto e rezar. De se colocar no teu quarto e falar: Senhor, eu estou aqui. Ele vai te preencher. Ele vai preencher o teu coração. Não é necessário você procurar bebedeira, você procurar coisa errada, procurar o pecado. Não é necessário. Deus conhece inteiramente a tua vida. Ele te conhece. Se coloca diante de Deus. Tenha uma intimidade com o teu Deus. Ele te criou pedacinho por pedacinho, célula por célula. Ele sabe qual que é o pensamento que falta. Ele sabe qual que é a célula que falta. Ele sabe tudo. Deus te preenche. Deus te sacia. A palavra de Deus. Se você está perdido na tua vida, se você não sabe, sem uma direção, corre para a palavra de Deus, corre para a Sagrada Bíblia, para a Sagrada Escritura. Corre para lá. Deus fala com você. Deus vai te ouvir. Não precisa sair falando para os outros, sair contando para todo mundo da tua vida. Não. A palavra de Deus. Primeiro lugar, a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Tenha intimidade com teu Deus. Busque oração, busque a Eucaristia, busque. Se nós voltarmos em Lucas 15, vou voltarmos aqui em Lucas 15, no versículo 17. Versículo 17. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Entrou então em si e refletiu. Esse entrou então em si e refletiu foi o Espírito Santo. Eu tenho certeza que esse filho estava lá naquele desespero, no meio daqueles porcos, todo sujo, comendo lavagem. Então ele entrou em si.
ele clamou, ele não aguentava mais, ele entrou em si, ele se entrou em intimidade com Deus. Ele clamou o Espírito Santo e o Espírito Santo iluminou aquele filho e ele se arrependeu. O Espírito Santo iluminou ele e ele se arrependeu dos pecados dele. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai e direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Foi o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que revelou para esse filho. Ele teve a intimidade com Deus de se colocar arrependido, e o Espírito Santo iluminou para ele ir até o pai e pedir perdão. Ele levantou-se e foi ter com o pai. Estava longe quando seu pai viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e lançou-lhe ao pescoço. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ao pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, ponde-lhe o anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O que nada mais é essa passagem do filho dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é uma confissão. Ele foi até o pai e confessou: pai, eu pequei. Pai, eu pequei contra ti, pai. É a confissão. É você, meu irmão, que procura o padre e fala: padre, eu pequei. Padre, eu pequei contra o céu. Eu quero o perdão dos meus pecados. Quando você busca a confissão, você volta para Deus. Quando você busca a confissão, você está fazendo igual esse filho que vai ao encontro do pai, encontro do abraço do pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. É na confissão, irmão, que acontece a misericórdia do Pai. É na confissão. Se você está em pecado, se você tem pecado, é o Padre, é a confissão que nos liberta desse pecado, que restaura a nossa vida. E depois, trazei-me também o novilho gordo, comamos e façamos uma festa. Qual que é a nossa festa de católicos, de cristãos? Qual que é a nossa festa? A Eucaristia. A confissão nos lava, a confissão restaura a nossa vida. A nossa festa é a Eucaristia. Nós vestimos roupas novas, calçados nos pés, anéis no dedo, depois da confissão. E a festa que esse pai faz é a Eucaristia. Quando nós estamos com o nosso coração limpo, quando nós deixamos de lado o nosso pecado e nos colocamos diante do Padre e pedimos perdão, nós voltamos para a casa do Pai. Nós voltamos para a casa do Pai. E o Pai, Jesus, Ele faz para nós a festa. Ele deixa para nós a Eucaristia. É preciso, meu irmão, voltar para a casa do Pai. É preciso você voltar. Deixar de comer lavagem. Deixar de ficar no meio dos porcos. Deixar de ficar longe de Deus, meu irmão. Deus não quer que você fique longe dEle. Deus quer que você seja íntimo dEle. Deus quer que você vá ao encontro dEle e se lance ao pescoço dEle. E se lance aos braços do Pai. É isso que Deus quer, porque Deus é misericórdia. Ele é misericórdia. Não importa o tamanho do teu pecado, desde que você se arrependa. Desde que você se arrependa dele.
O Pai está de braços abertos te esperando. Ele está de braços abertos para te acolher, para preencher o teu coração, para preencher a tua vida. E nós queremos, nessa noite, nós queremos, como aquele filho pródigo caiu em si, e eu tenho certeza que ele não caiu em si sozinho. O Espírito Santo iluminou ele dos pecados dele. Nós queremos nessa noite que o Espírito Santo venha até nós para nos iluminar, para nos mostrar os nossos pecados, para que nós possamos nos arrepender e voltar para os braços do Pai, e voltar para a casa do Pai, para o colo do Pai. Feche os teus olhos um minutinho. Se coloque como esse filho que está voltando, esse filho que naquele momento, em meio a toda aquela sujeira que ele estava, ele refletiu: meu Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Se coloque como esse filho pródigo. No íntimo do teu coração, você conhece o que você tem aí guardado no teu coração. Você conhece qual é o teu pecado. Eu sei qual é o meu pecado, que eu preciso me libertar. Você conhece. Se coloque nessa noite como esse filho pródigo.